Fala pessoal, ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falei sobre se valeria a pena ser corretor de imóveis ou não. E esse vídeo aqui é um dos mais bombados aqui, onde já tem mais de 10 mil views. Mas agora eu quero falar, será que vale a pena ser corretor de imóveis em 2021? Acompanhe que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Marco Lourenço aqui e hoje eu quero falar sobre se vale a pena ser corretor de imóveis em 2021. Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente, no finalzinho do ano passado, o Ricardo Amorim soltou esse vídeo aqui acima, que ele falou sobre o mercado imobiliário. O Brasil não só está vivendo um novo boom imobiliário, como é possível que esse seja o maior boom imobiliário que o Brasil já viu. Para quem não sabe quem que é o Ricardo Amorim é um economista aí, um dos mais renomados aqui no Brasil, onde ele é convidado por vários canais, várias entrevistas aí, o cara realmente manja da parada de economia. E vira e mexe ele fala algumas coisas relacionadas ao mercado imobiliário. E ano passado ele soltou um pequeno vídeo, além desse ele fez algumas entrevistas, algumas outras coisas, artigos, falando um pouco sobre o novo boom do mercado imobiliário que poderia acontecer em 2021. E a real é que desde o começo do ano passado a gente estava já esperando um crescimento do mercado. Por quê? Porque aconteceu algumas coisas, alguns fatores que motivou muito o mercado a dar uma aquecida, né? Então a gente teve aí, por exemplo, a queda da taxa Selic, né? O que impacta a queda da taxa Selic? A taxa Selic, ela vai impactar diretamente aos juros do financiamento. Para vocês entenderem aí, pouco tempo atrás, vamos dizer mais ou menos uns 5 anos atrás, o juro aí chegava a 12, 14%. Em algumas épocas foi até acima disso. E no ano de 2019, com a queda da taxa Selic, os juros abaixaram muito. E isso acontece dois movimentos, né? Então o primeiro movimento é que a taxa do financiamento ela cai. Então hoje a gente tem financiamentos aí de 6, 7% de juros, financiamentos tradicionais, né? Sem ser em plano Minha Casa Minha Vida, que agora é o plano Minha Casa verde e amarela ou outros planos, tá? Tradicionais aí chegando a 6, 7%. O que acontece quando muda isso? A gente tem mais parcela de pessoas que conseguem comprar imóveis, né? Então basicamente, se uma pessoa que ganhava 5 mil, ela tinha um poder X, ela passa a ter, por exemplo, 30% a mais de poder de compra. Então ela consegue comprar imóveis mais caros, pagar parcelas mais caras, né? Porque o comprometimento dela se torna menor. Então logo ela consegue financiar mais. Com isso, entra vários públicos no mercado imobiliário que às vezes não conseguiam financiar. Então ele passa a entrar no mercado, isso já aumenta muito o público, né? A outra vantagem é que também as pessoas podem comprar imóveis mais caros. Então se o cara ali tinha o poder de comprar um imóvel de 500 mil, agora com a taxa baixa ele pode comprar um imóvel acima de 600 mil reais. Estou fazendo aqui mais ou menos na cabeça, tá? Não é exatamente esses valores, só para vocês terem ideia. O segundo movimento que acontece quando as taxas caem, né? No caso a taxa Selic, ela impacta outros investimentos. Quais investimentos são esses? Basicamente investimentos financeiros que vai envolver o banco, né, para vocês entenderem. Mais conhecido tradicional como renda fixa. Então muita gente, quando os juros estavam altos, né, a taxa Selic estava alta, os juros também estavam altos de retorno. Quais são esses juros? O juro de retorno ali da poupança e das rendas fixas, né, que a gente conhece muito aí, CDB, CDI, Tesouro Selic e vários outros aí, que essa taxa Selic vai impactar. Então quando caiu a taxa Selic, esse rendimento ele ficou quase que nulo, né? Então a poupança hoje, para vocês entenderem, ela está dando praticamente prejuízo, né? Se a gente pegar a taxa de retorno da poupança mais a inflação no ano, né? O que é inflação? É o que corrige o dinheiro ao longo do ano. Então se a inflação for 2,5%, 4%, ela vai dar prejuízo, porque o retorno é baixo, mas a inflação ela vai comendo o seu dinheiro. O que isso quer dizer? Se você tem R$1 hoje, com a inflação, aquele R$1 vai deixar de valer R$1. Ele começa a valer, sei lá, 0,90, 90 centavos, né? A inflação ele vai comer o valor do dinheiro. Isso quer dizer, se você deixar o dinheiro parado lá no colchão, ele vai perdendo valor. Você precisa ter rendimento sobre esse dinheiro para ele continuar valendo R$1. Basicamente é isso. Então, se você coloca o dinheiro na poupança hoje, basicamente dá prejuízo, porque a inflação está comendo e o retorno que a poupança gera é menor do que a inflação, entendeu? Outros investimentos aí, como CDB, CDI, eles até dão um pouquinho ali de lucro, mas é muito baixo, né? Então, isso motivou os investidores a tirar o dinheiro do caixa. Então, tudo isso vinha muito a favor no mercado imobiliário, né? Então a gente já estava esperando um grande boom ali, um movimento, né, que ia acontecer, porque as pessoas não tinham onde colocar o dinheiro. E aí, quando a pessoa ela vai investir, ela tem três opções, né? Ela tem essas rendas fixas que a gente falou, investimentos financeiros, né? Também tem fundos imobiliários, mas aí é uma outra coisa que não vai caber aqui pra gente falar, a gente pode até fazer algum vídeo falando disso. Ela vai poder também investir em negócios, né? O que é? Abrir empresa, né? A poder investir em alguma coisa ali. Então, para isso a pessoa tem que ter uma certa inteligência de negócio
negócios para poder fazer isso, não é só colocar o dinheiro lá, ela vai ter que executar, vai ter que empreender, se tornar empresário, vamos dizer assim, de certa forma. A outra possibilidade que um investidor tem é bolsa de valores e imóveis, certo? Só que o que aconteceu? A bolsa de valor, quando veio o Covid, né, ela ficou muito instável, né? Então aconteceu aí o circuit break que eles falam, né? A bolsa caiu, né? O que é circuit break? É quando dá tipo um boom na bolsa e cai, despenca lá os valores das ações, né? Não vou detalhar muito isso aqui, até a gente fez um podcast aí que eu troquei ideia com meu irmão, o Lucas Lourenço, pode consultar aqui no canal, que lá a gente falou um pouco mais sobre esses investimentos. Mas basicamente, com o Covid tudo ficou louco, né? E a bolsa ela começou a variar, subir, descer, então ficou muita coisa instável, né? E teve gente que estava investindo, que perdeu grana, outros ganharam, né? Porque é uma questão de saber comprar, saber vender na hora certa. Então virou uma loucura. Com isso, as pessoas também ficaram inseguras em relação à bolsa. Quando veio o Covid, a gente no mercado imobiliário também ficou sem saber o que queria acontecer, porque a gente estava todo mundo preparado para rampar, porque tudo vinha apoiando. Além de tudo isso, né, que eu falei, questão financeira, a gente também já vinha com uma retração muito grande, né? Então, como a gente passou por uma crise nos últimos anos aí, se a gente pegar ali de 2014, 15, 16, foi uma crise muito forte no mercado imobiliário, porque a gente vivia uma insegurança política e outros fatores. Isso fez com que as pessoas retraíssem, elas parassem de comprar, né? Porque o mercado nosso ele é muito movido por confiança. Se as pessoas têm confiança, elas compram. Elas não têm confiança, elas seguram o dinheiro ali porque elas não querem arriscar, né? Além de tudo isso, tem a questão financeira. Então, como a renda fixa lá estava com juros muito legal, né, tava bacana, tava rendendo, as pessoas preferiam deixar o dinheiro quietinho ali e não se arriscar muito naquele momento de insegurança, né? 2017, 18 e 19 teve uma certa recuperada em alguns estados, né? Aqui, por exemplo, em Goiânia foi muito bom, assim, não foi ruim esses anos de 2017, 18 e 19, mas também não foi nada de um boom ali que a gente viveu em meados de 2010, 11, eu acredito que 2009 também teve esse aumento ali, movido por uma série de fatores, mas também a gente estava com o mercado retraído, e por o mercado estar retraído, o estoque foi diminuindo, né? Então estava todo mundo com carteira, né? Tava todo mundo com um lançamento esperando para lançar, muitos incorporadores inseguros que tinham segurado, então esperado lançar o estoque deles, porque também se tá inseguro, né? Se o incorporador está inseguro, ele também é um investidor, ele deixa de lançar. E por isso os estoques foram acabando. Então acumulou-se uma demanda reprimida também. Então a gente estava esperando isso. Aí veio o Covid, a gente ficou com medo do que ia acontecer, todo mundo inseguro, porque a gente pensou, putz, e agora, né? Ninguém sabe se vai sobreviver, se vai morrer metade da população. Tinha gente falando que ia morrer milhões de pessoas, tal, e tudo aquele negócio. Então as pessoas ficaram inseguras e pararam, lógico, de comprar. Mas por incrível que pareça, algumas pessoas durante a pandemia continuaram trabalhando e começaram a ter resultado também. As pessoas começaram a vender, por incrível que pareça, isso aconteceu. E aí veio o fator Covid, que acelerou o mercado imobiliário. Porque apesar de tudo isso que eu falei, moveu as pessoas a querer comprar imóveis, por alguns motivos. Primeiro, que o imóvel se tornou um investimento mais seguro dentro do Covid, né? Porque tudo ficou instável, então as pessoas não queriam mais deixar dinheiro em banco também, né? Então a questão do juros já vinha comportando, ajudando a pessoa a tirar o dinheiro ali e investir em alguma coisa diferente. A bolsa ficou louca, então muita gente perdeu a coragem de investir na bolsa. Negócios ficaram mais instáveis, né? Então teve muitas empresas que fecharam, que quebraram, empresas que teve que mudar o modelo. Então acabou direcionando o foco para imóveis. E aí o mais incrível, as pessoas ficaram em casa. Quando elas ficaram em casa, elas perceberam a importância do imóvel, tá? Então, isso é uma teoria nossa, lógico, né? Uma teoria baseada nas conversas que a gente teve com corretores, com clientes e tal, mas a ideia é que a pessoa ficou em casa e ela começou a perceber o valor, né? Então, às vezes, apartamento apertado, às vezes ela morava de aluguel ali, às vezes ela se sentiu desconfortável por algum motivo, porque ela passou dias e dias e dias em casa e às vezes ela não tinha momento de ver que o imóvel dela precisava mudar. Então, surgiu uma nova demanda, a necessidade de ter imóveis maiores e também de ter imóveis mais arejados. Além de que muita gente foi trabalhar home office, né? Então hoje permanece em home office, inclusive. Então essas pessoas buscaram casas em condomínio, buscaram coisas que gerassem mais liberdade, né? Porque a sensação delas de ficarem presas
em condomínio, acabou resultando numa emoção ali negativa e que motivou as pessoas a terem melhores imóveis. Então aconteceu uma coisa muito louca, vendeu pra caramba. Então, saíram comprando imóveis, saíram adquirindo novos imóveis, maiores imóveis, e aconteceu assim uma coisa muito louca, vendeu mais do que a gente esperava e o mercado tá louco, o mercado tá acelerado, as pessoas estão comprando, não estão questionando, não estão pensando em crise, muitos nem estão falando de Covid mais, só tá comprando. Então o mercado tá bem acelerado e aí, baseado nisso, Ricardo Amorim fez um vídeo falando disso, né? Vou deixar o link aqui embaixo, se eu achar, para vocês poderem ver esse vídeo e tal, e que ele explica basicamente isso que eu tô falando, né? Só que ele é um economista, né? Eu sou um mero corretor de imóveis empresário, mas ele é economista e ele fala exatamente isso que eu tô falando e a necessidade das pessoas, ele até fala dele, né? Em alguns, não sei se foi nesse vídeo específico, mas ele já falou dele mesmo, que ele buscou imóveis diferentes e tal, ele começou a ter essa análise diferente porque ele mudou o modelo dele, ele fala alguma coisa disso, não me lembro aonde exatamente, mas enfim, isso movimentou muito o mercado. Então a gente está aí acreditando que em 2021 pode voltar a ter um boom, né? Inclusive aqui em Goiânia os metros quadrados estão subindo, os estoques estão acabando, principalmente para imóveis prontos ou imóveis que estão quase entregando. Tá muito loucura, tá mais acelerado do que na época que eu entrei no mercado 10 anos atrás, que eu vivi o final do boom, que foi em 2011, né? Então eu vivi o finalzinho do boom, tá mais acelerado que essa época, porque hoje às vezes a gente pega a tabela e na outra semana já vendeu várias unidades, tá bem assim. Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu fui para outro direcionamento, né? Se você quer ver sobre o que é ser corretor, como que faz para ser corretor, blá blá blá, entre no outro vídeo, vou deixar aqui em cima, que vale a pena ou não ser um corretor de imóveis, tá? Nesse aqui, tô falando mais sobre fatores econômicos, né? Sobre o fator mercado imobiliário, que é o que está impulsionando. Então, para te responder, vale a pena ser corretor de imóveis em 2021? Sim. Se você entrar hoje, provavelmente você esteja entrando em uma fase de crescimento do mercado imobiliário. E eu acredito que, baseado em tudo que eu falei, a gente vai viver uma grande rampa aí nos próximos 2, 3 anos, tá? Talvez venha uma instabilidade na troca política ali quando for mudar o presidente, né? Todo mundo sabe que politicamente o Brasil tá um pouco instável em relação ao nosso presidente, em relação a trazer uma nova pessoa. Então talvez no ano de eleição pode vir uma dúvida aí, pode vir um questionamento das pessoas, uma insegurança política, e isso pode afetar o mercado imobiliário. Mas eu acredito que até lá a gente vai viver uma rampa, tanto de vendas mais rápidas, tanto de aumento de metro quadrado e diminuição de estoque, né? Então, claro, e quando diminui o estoque, o metro quadrado tende a subir mais. Eu acredito que a gente não vai conseguir manter a demanda hoje, principalmente de imóveis prontos ou imóveis que estão quase entregando, porque a demanda realmente ela aumentou desproporcionalmente. Mas então, se você entrar hoje no mercado, eu acredito que você vai viver aí um grande boom, talvez o maior boom, inclusive, usando as palavras do Ricardo Amorim, pode ser o maior boom que o mercado imobiliário brasileiro já viveu. E é isso, se você gostou, se inscreve aqui embaixo, ajuda a gente, compartilha esse vídeo aí, dá um curtir e deixa seu comentário aqui, porque eu tô buscando responder as pessoas. Todos os comentários vocês deixam, eu respondo, aproveitando que o canal hoje tá pequeno, né? A gente tá aí com 1.200 inscritos mais ou menos, então hoje eu consigo ainda parar, responder, trocar ideia, e às vezes quando eu pego um tema que ele é repetitivo, eu busco fazer um vídeo, inclusive os próximos vídeos eu vou trazer respondendo esses temas aí que as pessoas têm me procurado, ou no Instagram, ou no YouTube. E é isso, beleza? Muito obrigado, valeu!